O Luciano Antoniassi colocou o seguinte: boa noite, tenho 41 anos, estava fazendo avaliação para TEA, mas a psicóloga chegou a um diagnóstico de transtorno de humor e transtorno da comunicação social. Pode falar sobre transtorno da comunicação social? Tá. E aí, assim, ó, eu acho que isso aí a gente pode responder juntos. Primeira coisa, Luciano, a primeira pergunta que eu te faria é: a psicóloga que te avaliou é especialista em autismo? Se não, eu pediria uma segunda avaliação só para ter certeza. Agora, transtorno da comunicação social, muitas vezes você vai ter dificuldade de expressar suas ideias através da fala e de formas comunicativas, de integrar formas comunicativas, mas você não vai ter outras características do autismo, como, por exemplo, necessidade, muitas vezes, adulto com autismo tem dificuldades de abstração, dificuldade de compreensão de regra social sutil, tem dificuldades de... assim, muitas vezes tem baixa reciprocidade ou baixo interesse social, o que não é o caso necessariamente de alguém com TCS, né? Acho que assim, pode até ser um pouco. O que vai faltar, que eu sinto muito mais, é a falta da outra face da moeda, que são os interesses restritos, que são as estereotipias, que são o hiperfoco. Isso eu acho que sinto mais falta. Agora, você vê muitos adultos, e aí eu uso o exemplo do William Shimura, por exemplo, né, o nosso parceiro aí também, que também produz vídeos, enfim, que é um cara que eu tive um contato um pouco mais próximo, assim, recentemente. Eu passei aí no último meio ano, 8 meses, tendo bastante contato. Ele estava atuando como assistente terapêutico num caso que eu auxilio. E assim, quando a gente vai conversar com ele, você não percebe hoje estereotipia. Você não percebe rigidez quando você fala com ele. Mas quando você pergunta para ele, ele fala que para ele está incomodado porque a coisa não está na posição ou do jeito que ele queria, não tem a sequência que ele esperava, não teve previsibilidade. Então ele gera incômodo por essas questões que você mencionou, que nem sempre são visíveis, mas quem está sentindo uma sabe. Onda, né? A criança, muitas vezes, ela mostra mais, né? É que para ser classificado não precisa estar presente a todo momento, mas em algum momento precisa ter havido, né? Sobretudo se você está passando por uma avaliação diagnóstica aos 41 anos, quer dizer que é leve. Nós não estamos falando aqui de autismo severo. E aí os sinais de autismo leve, eles são muito mais sutis. Então as perguntas que eu acho que a Ju trouxe aqui e que a gente está refletindo, inclusive usando um caso de um outro colega diagnosticado adulto já no espectro do autismo você tem tendências de rituais, interesses específicos, né? Eu conheço um adulto com autismo, por exemplo, que antes falava bastante, sobretudo ligado à informática. Agora mudou interesse restrito, é sobretudo ligado a lutas. E aí faz Muay Thai de manhã e karatê à tarde, boxe à noite, já quebrou 2 costelas já pela segunda vez seguida de tanto que pratica o dia inteiro. E aí assim, ó, vamos conversar sobre outros assuntos? Não tem interesse, não sai conversa, não rola diálogo. Vamos falar sobre luta? A pessoa descamba a falar sozinha, sem nem verificar se tem reciprocidade e interesse do outro lado. Sabe o que é engraçado? É um autismo super leve, né? Eu percebi isso numa pessoa com TDL, mas tinha uma razão muito específica, porque ele dominava o vocabulário, a semântica e o que dizer, e ele tinha decorado frases prontas ali, onde ele conseguia lançar a mão sobre um assunto. E aí outros assuntos, como não dominava tanto, e era um jovem, ele puxava para esse. Mas não tinha características de autismo, era bem específico. Você via que era de linguagem, porque quando você fazia o teste, você via que tinha o déficit de linguagem. Mas tinha essa preferência por esse assunto, porque já era dominado, então era um território mais familiar para ele, né? São tantas nuances, né? São tantos detalhes. Olha só. A Mida Guimarães falou uma coisa aqui interessante. Vocês falaram uma coisa que agora fiquei pensando. Meu bebê tem um cheirinho no ouvido. Eu não sei o que é o cheirinho. Levei ele no médico e ela passou um remédio para limpar, que estava cheio de cera. Às vezes, acho que chamo e ele não ouve.
E aí eu tive, por exemplo, o Valentim, meu menor, para atrapalhar um pouco mais o diagnóstico, ele teve 10 otites em um ano. Chegou até quase assim, chegou a causar danos no tímpano dele, né? Já não estava mais tão bonitinho, estava mais tão lisinho, né? Já estava até um pouco rugoso, segundo a descrição do médico, ou tinha algumas deformações, assim, algumas coisas sutis, sinais de cicatrização, coisas do tipo. E ele chegou a fazer depois aquela cirurgia de colocar os tubinhos, né? Então, assim, você veja, além dele estar no espectro do autismo, porque depois apareceram 70 mil sintomas do autismo que não dava para negar o diagnóstico, mas ele, além disso, ainda passou 10 meses da vida dele com os ouvidos cheios de água o tempo inteiro, ouvindo como se tivesse... Não ajudou, não. Não. Agora, isso não poderia levar a um desenvolvimento, a dificuldades de desenvolvimento da linguagem, da comunicação em geral? Sim. Agora, faria o menino andar na ponta de pé, fazer flapping e persistir com objeto de apego, brincando sempre com o mesmo brinquedo do mesmo jeito? Não. Levaria o menino a ficar fixando luz, ventilador, olhando para a roda de carro, fazer olhar lateral? Não. Porque falta a parte, né? Essa parte sensorial, de comportamentos repetitivos não estão presentes necessariamente. E eu acho que essa é a grande sacada da nossa conversa. Nem tudo é autismo. E geralmente o que distingue uma coisa da outra são os comportamentos repetitivos, os interesses restritos, os interesses sensoriais, essas estereotipias que vão aí sim caracterizar de forma mais ampla o autismo também. Com certeza. E aí, sobre essa pessoa que falou, é importantíssimo que ela encontre um otorrino de audição e que faça esse acompanhamento com ela. Porque a gente tem algumas degenerações, sem querer assustar, né? Algumas degenerações que acontecem em nível de orelha média ali, e indo para a orelha interna, que podem, inclusive, se comportar como lesões, como se fosse um câncer, e tem que operar mesmo, sabe? Então, quando tem esse odor, isso nos diz que possivelmente é um foco de infecção, né? E possivelmente é um foco de infecção bacteriana. Mas isso precisa ser muito bem acompanhado, porque infecções bacterianas de repetição causam degenerações, né, no tecido. Que já era o risco o receio que a gente estava na época, inclusive, porque o médico já conseguia ver alterações ali no tecido do tímpano do meu E no pequeno, tímpano ainda é mais tranquilo, porque do outro lado nós temos a cóclea que mora na base do crânio, e dali é para meningite acabou, né? Meningite é complicadíssimo.